noite, a TV PT está no ar mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a situação da pandemia no que diz respeito ao sistema de saúde, as últimas decisões que têm sido tomadas pelo governo, as últimas confusões que têm sido provocadas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Quem participa dessa conversa aqui comigo hoje é o Cláudio Mairovich, que é médico sanitarista na Fiocruz, e a Eliane Cruz, que é coordenadora do Setorial Nacional de Saúde do PT. Bom, a gente sempre começa o programa falando sobre os últimos números da pandemia. No entanto, neste momento, isso é um pouco desafiador, porque a gente já não sabe mais de onde tirar os números, né? Mas, segundo o último levantamento ao qual eu consegui ver, que foi feito pelos veículos de comunicação, não pelo Ministério da Saúde, o Brasil teria, no momento, 719.449 casos confirmados de coronavírus, lembrando que este número é subnotificado, o número real é 7 vezes maior, segundo os pesquisadores, enfim. E o número de mortes teria atingido 37.840. É uma verdadeira tragédia, e eu gostaria de começar essa conversa falando sobre essa questão das mortes, porque a gente acompanhou nesses últimos dias a questão da mudança na forma de apresentar os dados e, né, sobre mortes, morreram a quantidade de mortes em 24 horas, não, tem que separar as confirmadas que aconteceram em outros dias, das que realmente ocorreram no dia. Então, eu queria não falar especificamente sobre essa mudança que o governo proporcionou, mas eu queria perguntar para o Cláudio o seguinte: hoje que a gente está vendo, as pessoas que estão morrendo na data de hoje, dia 9 de junho de 2020, essas pessoas contraíram o coronavírus, a gente pode dizer, há mais ou menos quanto tempo? Quanto tempo leva o ciclo dessa doença? Eu sei que não dá para ter uma exatidão, né, mas a gente pode dizer um tempo mínimo, um tempo máximo, talvez? Acho que a gente pode ter uma estimativa de que entre o momento que a pessoa tem contato e supondo que ela tenha uma evolução muito ruim, ela vai adoecer, ela vai piorar, vai procurar um hospital, ser internada, vai para a UTI, provavelmente vai ficar vários dias nessa UTI e pode vir a morrer. Neste percurso, deve demorar mais ou menos 3 semanas, assim, em média 3 semanas a um mês. Sem contar o tempo que pode demorar para que esta morte apareça no sistema de informação. Pois é, essa é uma questão importante, mas é só para a gente ter uma dimensão, porque eu acho que a gente começa a se perder nos números, né? Vamos dizer, a gente está falando aqui de 30 mil, 35 mil, 36 mil, 37 mil pessoas morreram, e 1.000 morreram nas últimas 24 horas. A gente está falando de pessoas que contraíram a doença há 20, 30 dias, mais ou menos, né? Então, a gente ainda tem um percurso grande pela frente, porque não sabemos nem em que ponto da curva nós estamos, não é isso, professor? Nós temos uma ideia, nós não sabemos exatamente. A gente sabe que nós estamos no ramo ascendente da curva. A gente não sabe exatamente a inclinação dessa curva, digamos assim, e nem quando nós vamos conseguir fazer com que ela deixe de subir, porque isso não acontece assim espontaneamente, ela para de subir porque resolveu. Ela deixa de subir na hora que o poder público, os governos, as pessoas tomam atitudes que fazem com que ela diminua a sua velocidade. Entendi. Obrigado. Eliane, eu queria que você, nessa fala inicial, pudesse falar um pouco para a gente. A gente vive hoje uma realidade de mais de 37 mil, quase 38 mil mortes causadas pela epidemia, de acordo com os dados oficiais, a gente sabe que é mais do que isso. O Brasil, o país deveria estar vivendo um luto que, na verdade, o governo federal não respeita, né? Sim. Boa noite. Eu queria, assim, antes de responder a sua pergunta, fazer só cumprimentar primeiro
as entidades, né, e partidos, inclusive o PT, que hoje participaram da Marcha pela Vida. Foi um grande movimento nacional, envolveu muitos grupos sociais, muitas entidades. Acho que foi um grande movimento hoje de apresentação da sociedade em relação ao seu interesse e ao seu compromisso em defesa da vida, em defesa da saúde, em defesa do SUS. Foi apresentado hoje um manifesto dessas entidades, agora no final da tarde, ao Congresso Nacional, para cumprimentar essa marcha, que eu acho que foi uma grande atividade e bastante importante para nós. E também queria fazer um cumprimento aos nossos deputados federais que estão na Comissão Externa do Coronavírus, hoje, sobre esse debate que a gente está fazendo aqui, sobre a questão dos dados. Hoje o ministro interino da Saúde esteve na Comissão Externa do Coronavírus e os nossos deputados, Alexandre Padilha, Jorge Sola, Arlindo Chinaglia, fizeram lá duras perguntas e críticas em relação aos processos que a gente vai viver para o próximo período. Acho que, com relação a esse luto, falta solidariedade, né? Eu acho que a forma como está se lidando com a pandemia apaga os mortos pelo que eles são, né? Porque hoje, com essa curva de mortalidade aumentando na periferia e aumentando no interior, isso invisibiliza quem está morrendo. Então, a gente tem aí, hoje, muito mais negros, nós temos os indígenas, onde as curvas sobem assustadoramente, o número de mulheres, que é muito alto, o número de profissionais de saúde, que também cresce, e entre os profissionais de saúde, muitas mulheres. Então, acho que o que acontece hoje é que falta entender a pandemia como um problema coletivo, enfrentar a pandemia como um problema coletivo, aí sim é possível sentir a dor do outro e se solidarizar perante o que a gente está vivendo neste momento, porque para terminar, assim, o que sempre parece é que vai acabar amanhã, né? Então, é isso que precisa ficar claro, não vai acabar amanhã. Talvez por aí que a gente consiga pensar mais coletivamente isso e entender que as mortes que estão acontecendo, elas precisam parar, mas para isso, como disse o Cláudio, a gente precisa de políticas públicas mais efetivas. Obrigado, Eliane. Cláudio, eu acho que a Eliane pôs um ponto interessante, que é essa questão da falta de empatia do governo, e eu queria relacionar isso à discussão mais, vamos dizer, forte do momento, que é a questão da mudança na forma como o governo apresenta os dados da pandemia. O governo tentou fazer uma nova apresentação, aí agora o STF, o ministro Alexandre de Moraes, obrigou o governo a tentar apresentar todos os dados. Ao mesmo tempo, a Câmara, o Congresso, né, pretende, através de projeto de lei, forçar também o governo a exibir todos os dados. Eu queria ouvir do senhor como é que você enxerga essa tentativa de mudança tão mal comunicada, tão mal explicada, num momento tão grave da pandemia, né? É um pouco, eu diria, um pouco surreal, me parece. Não é surreal, é uma tragédia. Porque a grande ferramenta que nós temos para enfrentar a epidemia é a informação. É a informação que nos permite orientar as políticas públicas, orientar quanto ao rigor do confinamento, da redução de atividades econômicas, de que maneira há necessidades de recursos diferentes em cada estado, em cada cidade, projetar o número de leitos que será necessário para cada momento. Sem informação, a gente está perdido em relação a isso. Nós estamos vivendo uma tragédia cegos, com as janelas fechadas, sem painel de controle algum. E parece que é isso que se pretende. Para quem já trabalhou alguma vez em epidemiologia, em vigilância, ou em qualquer coisa que use números e faça acompanhamento, a gente sabe
como é difícil ter números bons e como é fácil atrapalhar os números, como é fácil organizar os números de forma que eles digam alguma coisa mais perto daquilo que a gente quer que as pessoas ouçam. E me parece que é isso que está sendo feito. Quer dizer, qualquer coisa que a gente depende de informação que vem do país inteiro, que vem de um sistema, se eu olho para a informação de hoje, eu sei que ela é uma informação pior do que a informação de ontem, que já foi um pouco mais consolidada. E esta é pior do que a informação de anteontem. Quer dizer, vão passando os dias, as informações chegam, aquelas que estão atrasadas, aquelas que geraram dúvidas. Então, sempre que eu fizer uma curva num gráfico em que eu coloque a informação do dia, esta é uma informação falha. Esta é uma informação que ainda precisa ser recheada com muitos dados. Então, se eu olhar para as informações de casos e óbitos, como o governo passou a olhar agora, desde o fim da semana passada, eu vou ver aproximadamente um terço das ocorrências reais do dia de hoje, porque ele passou a dizer, não, eu vou divulgar apenas aquilo que foi informado das 24 horas para trás até agora e que aconteceu neste período. Ou seja, aquilo que aconteceu neste período e será informado adiante, eu não tenho como informar. E aquilo que aconteceu antes e ainda não foi informado, eu não quero informar, porque isso não atende à minha definição. Então, eu sempre terei números que serão aproximadamente 20%, 30% dos números reais. E eu não tenho como fazer o acompanhamento daquilo que já vinha acontecendo antes, que vinha sendo acompanhado. Eu posso fazer a crítica, mas eram números que obedeciam ao mesmo método. E eu também não posso mais comparar o Brasil no cenário internacional, porque isso estava se tornando uma vergonha. O Brasil ultrapassando as curvas de todos os demais países na velocidade, no número de óbitos diários, no número de casos diários. Obrigado, Cláudio. Eliane, como é que você vê essa questão também, dessa mudança? Não, acho que essa tentativa de manipular dados, ela tem exatamente esse o objetivo, que é de afastar a informação da população. Né? Hoje, o que o ministro interino dizia era, na reunião que ele participou na comissão externa, é de que, da forma como eles sistematizariam os dados agora, informaria mais o gestor municipal e estadual a tomar suas decisões. E isso é exatamente o contrário. Né? É o gestor municipal, o gestor estadual, que alimenta a base de dados nacional, e com isso você consolida os dados nacionais para ter uma visão de país e depois, sim, trabalhar esses problemas regionalmente. Então, na verdade, o que acontece ao cindir aquilo que seria a série histórica desde os últimos 3 meses, você vai começar a apagar dados. Então, se a gente já discute subnotificação, ou seja, os dados que a gente tem hoje, a gente teria que multiplicar. Ao aplicar uma nova regra de acompanhamento dos números, você vai parecer que a gente está diminuindo os casos no país, e isso dialoga com o fim do isolamento. Aí, aqueles que negam a ciência vão buscar na literatura para dizer se o número caiu, se eu estou tendo regressão, números de casos menores, então eu tenho mais condições de voltar, de flexibilizar isolamento e assim por diante. Então, eu vejo que essa disputa aí colocada é mais uma disputa ideológica mesmo. Eu acho que desde o começo, nos últimos 3 meses, né, a gente vem vivendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né, e sempre aparecem novas situações como essa, né? A gente já está no um ministro interino, com 2 ministros já no período da pandemia, e quebrar a informação do jeito que eles pretendem fazer agora é uma disputa, né? É só uma disputa. Vai apresentar o quê? O dado do Ministério e o dado consolidado pelos meios de comunicação, o dado do Ministério e o dado consolidado pelo Congresso Nacional.
o dado do Ministério e o dado consolidado pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Então, o que está sendo colocado é o seguinte: o Ministério, ao fazer isso, ao quebrar os dados e mudar essa metodologia, ele coloca o que a gente chama de autoridade sanitária em xeque, né? Ele coloca a sua própria autoridade sanitária, mas parece que o Ministério não está preocupado com isso, está preocupado em atender outra questão, que é começar a mexer na curva para baixo, manipulando dados. Acho que essa hoje a principal desses dias, aí, desses últimos 4 dias, essa é a principal questão. O que foi, o que a gente ouviu hoje no Congresso Nacional é isso, era o pedido para que se mantenha os dados como vieram sendo computados desde o início da pandemia, para que a gente tenha uma visão. É importante que a gente tenha uma visão, que a sociedade tenha uma visão, que os gestores tenham essa visão, que a imprensa tenha essa visão de como é que estão se comportando os números. E veja, hoje, muitos de nós que tentamos buscar esses dados também no Ministério da Saúde, muitas vezes o site estava fora do ar, né? O ministro interino dizia que agora os dados vão ser online, mas em alguns momentos se pediu senha. Então, não é, de fato, público. Vejo isso como uma disputa. Então, acho que é muito importante aí que muitos se posicionaram, muitas entidades se posicionaram para dizer: precisa manter a série de dados, precisa manter as informações públicas. Quero dar um exemplo, para terminar aqui. Tem um filme que se chama O Físico, né, que conta a história de um médico e filósofo Avicena, em que ele faz a contagem dos mortos pela peste negra na parede. Cada um que morre, ele vai fazendo um risquinho na parede, vai subindo. Quando eles conseguem entender o que está acontecendo e começa a cair o número de mortos na cidade, eles continuam anotando e vai descendo. Isso é a curva, certo? E o que eles estão tentando fazer é um risco, certo? Não deixar que essa curva de contágios e mortes apareça. Nós precisamos, sim, diminuir o número de contágios e, sim, diminuir o número de mortes, mas é pela política pública, é pelo isolamento, é combatendo a exclusão social, certo? Que a gente consegue enfrentar essa pandemia. Com o governo Bolsonaro, vai ser muito difícil. Obrigado, Eliane. Professor Cláudio, a gente agora, quer dizer, diante desse quadro, nós que já estamos preocupados com o que está acontecendo no país, né, que já estamos indignados pela morte de 38 mil pessoas, um número que me parece atingiu esse tamanho por uma grande parte por uma opção do governo federal de como lidar com o tema. Agora a gente ainda vê que existe um processo de flexibilização do isolamento social, ou melhor, do distanciamento social, que está se espalhando pelo país, sem a gente ter testes para fazer testes em massa, que foi uma coisa que a gente já falou que seria necessário numa outra entrevista que o senhor concedeu aqui para a gente. Como é que o senhor vê esse momento de possibilidade de flexibilização? E gostaria também que o senhor pudesse responder, por favor, se o senhor também vê dessa maneira como esse número de 38 mil mortos faz parte, resultado de uma opção do governo, da forma como ele lidou com o problema. Bom, primeiro pode eliminar o senhor, por favor. Mas entrando no... até pegando só um pouquinho dessa questão dos cálculos ainda, não é a primeira vez nesta epidemia que nós vemos a coincidência de uma atitude atrapalhada, aparentemente atrapalhada ou intencional em relação à epidemia, com algum outro escândalo, algum outro problema político grande do presidente. Então, nós temos agora as vésperas do julgamento no processo das fake news da chapa presidencial pelo Tribunal Superior Eleitoral. Acho que não é coincidência. E acho que a pandemia
vem sendo, inclusive, usada e alimentada como nuvem de fumaça para problemas que são muito grandes para o presidente, para a família do presidente, enquanto o problema muito grande para a nação é o problema dos mortos, é o problema da epidemia em si. Então, o que a gente vê é isso, quer dizer, nós estamos, então, sem o principal insumo para dirigir as ações de enfrentamento da epidemia, que é a informação. Nós, em momento nenhum, tivemos uma coordenação clara do governo federal em relação não aos detalhes técnicos da notificação, dos protocolos, mas em relação ao que o conjunto das pessoas deveria fazer, em relação a que atividades econômicas devem ser preservadas, que atividades devem ser paralisadas. Isso aconteceu, sim, de maneira pulverizada, a partir da iniciativa de governadores, de prefeitos. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso antes, sem que houvesse um direcionamento nacional. E parece que nesses últimos dias se conseguiu, a partir da troca de ministros, a partir de uma série de ações que o próprio governo federal desencadeou, gerar uma sensação de que está na hora de abrir. Olha, a Europa está abrindo, a Ásia está abrindo, está na hora de abrir. Sem destacar o que deveria ser o papel do governo, que nós estamos num momento muito diferente do que eles vivem. Quer dizer, nós entramos na epidemia mais tarde, nós estamos num momento de ascensão rápida no número de casos. A pior coisa que a gente pode fazer nesse momento é aumentar a exposição das pessoas. Então, não é absolutamente o momento de relaxar. Esse deveria ser o momento de maior cuidado, de nível mais elevado de alerta, de precauções, para aí sim a gente começar a ver uma diminuição do número de casos, do número de óbitos, e poder estudar cuidadosamente, passo a passo, que atividades poderiam voltar a ser normalizadas. Nós estamos sendo empurrados para o precipício. É, a gente tem falado dessa coisa do precipício tem um tempo, né? E a gente está cada vez mais perto dele. Isso me assusta. Eliane, como é que você vê essa questão vamos dizer, dessa flexibilização forçada que a gente viu até no Rio de Janeiro? A justiça proibiu a retomada agora, né? No estado e na capital. Uma loucura. Seu microfone está fechado. Eu vivo em Brasília, o Cláudio também vive em Brasília. Aqui também teve um movimento de flexibilização e a Justiça determinou um outro processo, certo? Então, a gente tem vivido isso praticamente em todo o país. Acho que é uma 13 de março, na reunião do Diretório Nacional, quando a gente conversou sobre a pandemia, talvez pela primeira vez no próprio diretório, o que é que foi colocado? A necessidade de que houvesse um protocolo nacional. Foi isso colocado pelo Diretório Nacional e também pelos movimentos, pelos nossos e outros governadores, pelos prefeitos e assim por diante. Mas já se passaram 3 meses e nós não temos um protocolo nacional. Pelo contrário, para conseguir trabalhar com medidas de isolamento nos estados e municípios, o Supremo Tribunal Federal teve que garantir o federalismo, teve que voltar ao debate sobre o federalismo, sobre a autonomia de estados e municípios em relação a determinadas questões em relação à tomada de decisões do seu território. Então, acho que a gente continua na disputa do isolamento. E nós já temos aí 3 meses e nós continuamos com problemas muito parecidos. Se resolvem alguns deles, outros não se resolvem, mas a gente tendo aumento de casos, a gente vai tendo agravamento da crise. Eu quero dar alguns exemplos aqui rápidos em relação a 4 questões que eu acho que são importantes.
por exemplo, equipamentos de proteção individual aos trabalhadores de saúde. Isso continua sendo um problema. A garantia dos testes de qualidade para todos que apresentam os sintomas de Covid continua sendo também um problema. Aliás, o debate de testes está altamente relacionado à comunicação ou não de casos. A questão dos leitos de UTI, leitos intermediários, também continuamos com bastante dificuldades. E o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade para garantir o isolamento social. Portanto, todas essas questões, elas estavam colocadas desde o começo, né? E são passos muito lentos, bastante frágeis. E talvez poder dizer aqui para vocês assim, enquanto isso, depois de 3 meses de pandemia, o Ministério da Saúde ele ainda não aplicou 11 bilhões que estavam disponíveis para a compra direta de insumos. Então, essa é a questão. O governo federal trabalha contra tudo, absolutamente. Ele é contra o isolamento, portanto, faz uma disputa ideológica, e concordo com o Cláudio, sempre próximo de situações políticas que possam expô-lo, certo? Trabalha com esse imaginário social de que, se a gente ficar isolado, a economia vai quebrar, portanto, você tem que tomar uma atitude individual e pessoal e sair do isolamento, e salve-se quem puder. Então, tudo isso é uma tragédia. A gente está falando de precipício, mas assim, é uma tragédia humanitária, e não é justo com o país, não é justo conosco, certo? Que vivemos nesse país, que lutamos por esse país, enfrentar essa tragédia humanitária sem lutar. Então, acho que é importante que a gente faça esses debates aqui, traga mais dados, traga as informações e essas possibilidades que a gente tem hoje de fazer as disputas. Acho que, com relação ao isolamento social, os nossos deputados apresentaram propostas bastante qualificadas de como é que a gente poderia sair. Certo? Tem o projeto do Alexandre Padilha, 2430, já decoramos, se chama Protege Brasil, que está dizendo o quê? Medidas com relação à flexibilização, ou seja, a gente tem oferecido soluções, certo? Mas há assim, o governo, a gente fala que o governo Bolsonaro é genocida, é isso mesmo. Ele é genocida, não está preocupado com a vida dos brasileiros, não está preocupado com o número de mortes, né? O pacto em relação a esse ultraliberalismo econômico, certo? Desconsidera as vidas humanas. Essa hoje, a principal. Há 3 meses de pandemia, a gente vive os mesmos problemas, a gente está com as mesmas dificuldades. Então, é muito importante que a gente construa campos de unidade. Aí, os gestores, nessa semana, se posicionaram, os gestores estaduais se posicionaram em relação a essa questão de dizer: vocês estão inflando os números, vocês querem mais dinheiro. Isso é um absurdo. O Ministério da Saúde está 11 bilhões parados, eles não gastam, eles não fazem compras diretas, eles não fazem os repasses de recursos para os municípios, certo? Tem manifestos da sociedade dizendo: ministério, se você não vai gastar, repassa o dinheiro. Não dá para comprar teste? Separa a escola e coloca lá na escola com comida, com conforto, as pessoas que precisam ficar em isolamento social, para que não fiquem dentro do seu núcleo familiar, que tem fragilidade, que está faltando saneamento, certo? Então, há possibilidade de enfrentar a pandemia, mas há uma disputa muito grande, certo? Onde nós e as nossas vidas estão em jogo. Então, acho que o agravamento da crise está sempre aí. 3 meses de pandemia, essa tentativa de comparação com a Europa, vamos nos comparar com a Argentina, certo? Quantos mortos tem a Argentina, quantos mortos tem o Brasil, certo? Alberto Fernandes assumiu o governo em janeiro, em fevereiro veio a pandemia, certo? E, pelo que eu vi aí até 2 dias atrás, eles estão em torno de 600 mortos, eles têm 44 milhões de habitantes, né? E o Brasil nessa situação. Então, acho que é isso, nós precisamos discutir essa pandemia do ponto de vista também
do quanto as nossas vidas estão sendo colocadas em segundo plano, o quanto que a exclusão social vai piorar os dados, serão piorados nos próximos dias. Obrigado, Eliane. Professor Cláudio, a Eliane tocou num ponto importante, que já seria a minha próxima pergunta, que é essa questão da falta de equipamentos, da falta de investimento. O governo federal, um exemplo, o programa de socorro aos estados, o dinheiro está saindo agora, assim, há 3 meses de pandemia já. Mas fora isso, a gente sabe que tem muito dinheiro que deveria ser empenhado para a compra de equipamentos e que não foi. A gente viu hoje o ministro interino da Saúde, que também é um absurdo a gente não ter um ministro da Saúde titular, dizer que não, hoje a compra de equipamentos é feita toda no Brasil, porque as nossas empresas deram conta. Além de outras questões que eu vou abordar depois, mas a falta de equipamento, a falta de estrutura é um problema grave e é responsabilidade do governo federal. E acho que a gente tem que entender que a gente tem sorte de ter o SUS ainda, né? Claro, acho que o SUS é a nossa grande rede de segurança, é aquilo que a gente conta, que a população conta. Agora, um SUS que vem sofrendo há tempos, não é que agora ele começou a sofrer por causa da epidemia. Infelizmente, o sistema assistencial do SUS já não estava aguentando a sua rotina. Vamos lembrar que em vários estados, em várias capitais, nós já sofríamos com falta de leitos de UTI antes da epidemia. Então, isso tinha que ter sido feito lá atrás. Uma vez que a gente começou a saber que ia ter epidemia mesmo, houve alguns movimentos. Agora, me parece que, em primeiro lugar, os movimentos foram lentos. E, segundo, houve movimentos inversos. Vamos lembrar qual foi a atitude do Brasil frente ao seu principal fornecedor potencial de equipamentos e insumos, que é a China. Quer dizer, o que foi que vários representantes do governo falaram e como eles se colocaram em relação à China. Temos boas relações diplomáticas, vamos lá, precisamos de ajuda? Não, foi o inverso. Foi assim, não, a China inventou a epidemia, isso foi fabricado lá. Quer dizer, tivemos vários exemplos, e exemplos não quaisquer, exemplos de ministros falando isso. Então, acho que houve uma sabotagem, parece que é uma sabotagem articulada, planejada, para que a coisa não acontecesse. Com isso, além da falta do recurso, nós passamos a ter uma dificuldade da falta de fornecedores. Além disso, quem neste país poderia coordenar uma ação junto às indústrias, junto às empresas, para que pelo menos alguns tipos de insumo pudessem ser produzidos aqui? Vamos pegar um exemplo simples: máscaras cirúrgicas. São coisas muito simples, são 3, 4 camadas ali de TNT ou de tecido com filtro. Certamente muitas indústrias do país poderiam fabricar isso e não precisavam doar, poderiam vender. O governo poderia adquirir isso. Agora, não é um prefeito que vai fazer isso. O prefeito que vai sair procurando no território nacional uma indústria que vai ser readaptada e que vai propor adquirir toda a produção dela. Quer dizer, isso tem que ser articulado profissionalmente, tem que ver qual é o tipo de incentivo fiscal que vai ser dado, qual é o tipo de política de emprego que pode ser gerada a partir de um segmento desses. Isso vale para diversas outras coisas, isso provavelmente vale para respiradores, ainda que não seja tão simples quanto produzir máscara. Nós temos capacidade tecnológica nacional para fazer isso, assim como nós poderíamos articular de uma maneira mais organizada as próprias importações, ou importações de peças, ou importações de tecnologia que pudesse ser implantada aqui em fábricas do território nacional. Ou seja, é a mesma coisa que a Eliane falou. Nós tínhamos tempo, nós sabíamos que a epidemia ia chegar, nós estávamos assistindo às tragédias que vinham acontecendo primeiro no Irã, depois na Itália, na França, na Espanha,
nós ainda estávamos vendo isso de longe, com a possibilidade de usar esse tempo para uma preparação. Nós não fizemos isso. Nós não usamos e esse desperdício foi deliberado. Obrigado, professor. Eliane, eu queria perguntar para você uma questão que eu acho que tem sido uma das minhas maiores preocupações no momento, que assim, a gente está passando por tudo isso, eu não tenho certeza se o grosso da população brasileira está compreendendo o que a gente está passando, por que 37 mil pessoas estão morrendo, quem são as 37 mil pessoas que estão morrendo. Como é que você vê esse ponto? No meio dessa guerra ideológica, você acha que a população está inteirada, pode se inteirar, de que isso depende? De muita luta, obviamente, mas enfim. Eu acho que sim. Eu acho que tem uma percepção hoje no país de que o Brasil está enfrentando essa pandemia de uma forma muito mais reduzida, ou muito mais conflitos políticos do que com uma coordenação sanitária. Ainda que isso, do ponto de vista aqui dessas palavras, possam parecer complexas, não, as pessoas, lógico que também entendendo. Quem usa o serviço de saúde já sabia que tinha problema, certo? Então, está chegando, continua procurando serviço de saúde, mas já com uma grande insegurança se vai conseguir ou não determinados serviços. Depois, acho que a maior parte da população, óbvio que verifica que o governo federal trabalha com múltiplas conduções em relação ao auxílio emergencial, às questões da participação real no enfrentamento da questão de habilitação de leitos, de EPIs. Acho que a população, sim, está vendo isso, né? Mas há uma disputa que ela... Como é que a gente vê hoje, não sei vocês, né? Eu vejo assim, os jornais, certo? Como é que os jornais trabalham? 30% do tempo Covid, 30% a crise política do governo federal, seja a reunião do dia 22, seja a demissão do Moro, seja todas essas questões que acontecem, e agora um grande ataque, né, aos gestores também, né, diversas, todos os dias, a gente vê muitos casos em relação a problemas com recursos, ou gastos feitos de forma equivocada. Então, acho que a população vê isso, vê. Agora, há um ponto de unidade, né? Eu acho que é isso que está precisando construir. Por isso que eu falei no começo aqui desse programa, o cumprimento à marcha em defesa da vida, com todas as entidades, certo? As iniciativas que a gente tem tido, os espaços onde a gente participa. Então, acho que há um esforço. Eu acho que a população vê, Pedro, certo? Mas a população não consegue se expressar, ou não vai conseguir se expressar no momento de pandemia, da forma como a gente se expressava no passado recente, certo? Acho que a gente tem hoje outras formas de participar. Todos nós aqui, logo no começo da pandemia, conversava com o Cláudio, o que a gente listou lá? 5, 6 questões, que é exatamente o que o Cláudio está falando. O que colocava lá no começo de março? Leitos, atenção primária, EPI, testes, tudo isso não foi providenciado. Por exemplo, tem um dado aqui que foi feito recentemente agora pelo nosso setorial, junto com economistas da saúde. Olha, 460 milhões para compra de ventiladores, parado. 580 milhões para aquisição de máscaras, parado. Então, acho que a população consegue ver, se os trabalhadores da saúde estão vendo isso com mais clareza. Acho que as camadas sociais conseguem ver, mas a forma de enfrentar, ou a capacidade de enfrentar, ainda não está colocada na conjuntura. E, ademais, o que o Bolsonaro faz? Né, com o seu ministro, coloca aí o ministro interino, que parece que está atendendo bem aos interesses dele, e começa esses movimentos aí com o Centrão e assim por diante, pensando aí num futuro próximo de
possível pedido dos 35 pedidos de impeachment ou mais já parados no Congresso Nacional, que venha a trazê-lo para o ringue no próximo período. Acho que, neste momento da pandemia, ele faz a disputa do jeito que ele sabe fazer, certo? Dialogando com aquele público que o acompanha, certo? E nós aqui temos que nos unificar para dialogar com o nosso campo. E aí, acho que o principal debate, não é principal, tem diversos. Acho que a gente precisa falar de exclusão social. Porque se a gente não tem teste, se a gente não tem leite UTI, se a gente tem um problema de equipamento, certo? E se a população precisa sair de casa para trabalhar porque a renda é baixa, nós precisamos dialogar sobre exclusão social, certo? Como é que nós vamos trabalhar nesses próximos dias para enfrentar essa situação? Veja, tem diversas experiências no Brasil hoje de enfrentamento e de proteção social. Acho que a gente precisa trazer os recursos federais para os estados e municípios e dialogar com os estados e municípios para também trabalhar nessas frentes, porque senão a gente fica debatendo em torno do mercado. E, assim, isso, o mercado continua operando durante a pandemia e os trabalhadores morrendo, e daqui não sei quanto tempo que essa pandemia ainda vai durar, o que é que a gente vai colher lá no futuro, certo? Então, é isso. Acho que a situação hoje é bastante grave, bastante complexa, e a gente continua vivendo basicamente os mesmos problemas. Então, acho que esse é hoje o nosso grande desafio. Adriane, eu queria ouvir a opinião do senhor também, professor Cláudio, desculpa, a sua opinião, porque, por exemplo, hoje teve a questão de uma entrevista coletiva de uma diretora da OMS, em que ela se expressou de uma forma não muito clara e acabou dando a entender de que assintomáticos não estariam transmitindo o vírus, de acordo com estudos, e isso foi compartilhado pelo presidente da República, né? Então, eu realmente me preocupo se a população brasileira está sendo capaz de compreender o momento pelo qual a gente está passando. Zé, eu não sou tão otimista quanto a Eliane. Quer dizer, nós estamos vivendo este momento porque houve um sujeito que ganhou a eleição para presidente da República. E ele tem tido a habilidade de politizar coisas que deveriam ser óbvias. Quer dizer, nós agora vamos começar a falar, não, tem os números do Bolsonaro e tem os números da oposição. Em quem você acredita? Se eu sou bolsonarista, eu acredito nos números do Bolsonaro. Isso tem acontecido com várias coisas. Aconteceu com a cloroquina, aconteceu com o distanciamento físico, o isolamento. Então, ele tem tido essa habilidade, ele, o grupo dele, os inspiradores e uma parte, inclusive, das forças econômicas que o apoiam, tem tido esta habilidade de gerar divisão na sociedade para coisas que podem ser desconfortáveis. Isso é uma estratégia de poder. Isso não é apenas uma questão de gerenciamento da epidemia. Acho que ele não está preocupado com a epidemia, assim como eu acho que as pessoas que foram para o Ministério da Saúde, até porque não são profissionais do SUS, não são pessoas que têm a sua vida conectada ao SUS, não estão preocupadas com a epidemia. Não é esta a sua missão principal. A sua missão principal é ajudar o governo ou o presidente da República. Se a melhor coisa para acontecer para o governo for um descontrole da epidemia, não tenho dúvida de que o Ministério da Saúde vai servir a isto. Ele não vai servir àquilo que é a sua missão institucional. Então, nós estamos num terreno muito ruim. Num outro momento, nós teríamos a possibilidade, inclusive, de discutir dúvidas. Nós estamos falando de uma doença nova, a ciência conhece muito pouco sobre essa doença ainda. Nós já vivemos isso antes, na época da epidemia de Zika e das microcefalias.
Também era um momento tenso do ponto de vista político. O presidente da República era Dilma Rousseff, estava num momento complicado, etc. Mas as questões científicas que geravam dúvida não se tornavam em questões de ser a favor ou contra o governo. Por exemplo, houve boatos de que eram agrotóxicos que estavam causando microcefalia. Não virou uma questão, olha, quem é do governo fala que não são os agrotóxicos, quem não é do governo fala que são. Mas sim, havia ambiente, e acho que havia uma postura de governo que propiciava isso, para discussões de questões que eram importantes. Então, no momento em que uma diretora da OMS fala alguma coisa que soa estranho, natural que isso se discuta, que apareça na mídia, que especialistas, representantes de segmentos da sociedade se coloquem, e não que isso seja pego com uma distorção que já aparecia na notícia original e foi explorada ainda mais no momento desse repique de informação, para dizer, olha, aquela é a OMS, eu que sou contra a OMS, não faço esse tipo de erro, a OMS está errando desde o início. Então, se transformou em mais uma questão do jogo político, ao invés de se transformar numa questão para reflexão e para amadurecer a nossa resposta à epidemia. Infelizmente, em várias oportunidades que tem havido para que se discutam pontos importantes, qual é a melhor abordagem, o melhor tratamento, a melhor prevenção, isso tem se transformado em questões de contra ou a favor do governo, induzindo a sociedade a se posicionar não pela essência das coisas, mas pelo seu alinhamento automático. E, infelizmente, eu não acho que seja, os números dizem isso, não é mais maioria da população que apoia o governo, no entanto, há uma fatia importante que se manifesta e que o apoia e que nega a ciência e que nega as medidas que deveriam ser tomadas. Obrigado, professor. Ainda bem que não é mais a maioria que apoia esse governo, né? E pelo menos isso. Bom, vamos partir aqui para as considerações finais. Vou passar a palavra primeiro para a Eliane, depois para o professor Cláudio. E é isso, Eliane. Então, vou discordar do Cláudio. Por sermos do SUS, somos otimistas. Porque a gente já está há 32 anos e muitos aí da reforma sanitária há muito mais tempo nessa luta, e hoje acho que a gente tem, na pandemia, conseguido fazer um debate sobre saúde. Inclusive aqui no Partido dos Trabalhadores, inclusive em outros espaços que não acolhiam o debate sobre a saúde pública, sobre pensar a saúde pública, sobre pensar a saúde como um processo civilizatório, que eu acho que essa é a questão. Sobre os dados, concordo com o Cláudio, acho que é isso, os dados, essa alteração aí no debate, quer dizer, na forma de apresentar os dados, é sim uma disputa, né, para que daqui a um pouco esses dados comecem a ser utilizados no debate sobre flexibilização e na disputa permanente, porque vidas não importam, né? O que importa sempre é esse jogo político posto em favor do mercado, mas acredito que a sociedade, sim, tem percebido esse jogo que é um jogo pérfido. E acho que, com todas as dificuldades que a gente tem vivido desde o início da pandemia, né, a gente precisa, o que eu estou colocando aqui, a gente precisa pensar em alguns novos debates, né? E um debate importante é a questão das vulnerabilidades sociais, coisa que a gente, sim, conversa pouco, e essas mortes que estão acontecendo, ao decifrá-las, a gente vai ver o número de pessoas essas pessoas que estão morrendo são aqueles que a gente defende e que são o cerne do nosso partido, que é o recorte de classe trabalhadora. É esse que vai morrer no próximo período. A pandemia passou pelo seu estágio importado, passou pelo seu estágio sustentável e chegou no seu estágio de transmissão comunitária e vem para a periferia e vem para o interior. Então, acho que... E aí pega quem? Os vulneráveis. Pega quem? Quem na pandemia perdeu o emprego, quem na pandemia chegou na pandemia já sem emprego, certo? Também tentam esconder o pibinho e assim por diante,
atrás da pandemia, passar boiada e assim por diante. Terminando, acho isso, que é a principal questão. O debate é os dados manipulados devem ser combatidos. Acho que a gente vai viver aí alguns dias ainda nessa disputa, mas é muito importante que a gente continue falando sobre a importância do Sistema Único de Saúde, da saúde pública, de direito à saúde, certo? E fora Bolsonaro. Tá certo. Professor Cláudio, suas considerações finais, por favor. Bom, acho que é verdade, o SUS reagiu de maneira exemplar, se organizou de maneira exemplar, mesmo sem um comando nacional, claro, embora houvesse, acho que, comandos na fração técnica do Ministério da Saúde, que organizaram informações, que permitiram a gente chegar até hoje, e é o que está sendo destruído hoje. Agora, a situação atual me lembra assim, olha, eu quero atravessar uma avenida de grande movimento, a Avenida Brasil no Rio de Janeiro, a Rebouças de São Paulo, o Eixão aqui em Brasília. Então, eu posso pensar, olha, eu tenho que andar 200 metros, chegar até um semáforo e atravessar na faixa de pedestres quando o semáforo fechar, ou pegar uma passarela que eu tenho que subir, me dá um trabalho, eu tenho que subir, aqui em Brasília eu tenho que descer, até passar por baixo das pistas, ou eu posso me jogar no trânsito. E aí tem alguém que diz lá para, se joga no trânsito que você vai passar, porque esse é o caminho mais curto, mais rápido, você vai chegar do outro lado feliz e rápido, sem se cansar de andar 300 metros, nem de subir a passarela. E é este movimento que está sendo induzido, de que as pessoas vão se jogar. Uma parte vai chegar do lado de lá, é verdade. Agora, nós vamos ter muitas perdas se o caminho for este. E acho que este é o grande risco que a gente corre. Também concordo com a Eliane que a gente precisa falar não só das políticas específicas de saúde, mas da necessidade de usar recursos que existem, recursos que estão disponíveis para garantir a possibilidade das pessoas fazerem isolamento, para garantir para aqueles que dependem de recurso para comer, para pagar aluguel, pagar suas contas mínimas ali de água e luz, quando necessário, ou das pessoas que precisam de isolamento de verdade, que estão doentes, moram com um monte de gente em casa, deviam ser colocadas num hotel, em algum local diferente, que estão aí as moscas, e o governo devia organizar isso, devia pagar por isso. Então, são movimentos que a gente deveria ver acontecer neste momento. Podem até acontecer, mas é muito difícil que isso parta de alguma iniciativa do governo federal. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma cisão muito grande nesse sentido, estamos vivendo a famosa disputa de versões. Então, do nosso ponto de vista, o que temos a fazer, eu acho que é buscar a unificação de versões, pelo menos. Quer dizer, existem diferenças, por exemplo, das pessoas que pesquisam sobre o coronavírus, que essas dúvidas, como a levantada pela diretora da OMS, isso não importa tanto. Existe consenso suficiente entre os profissionais de saúde, as lideranças científicas, diversos setores da sociedade, para colocar um plano unificado em ação. Então, acho que nós precisamos reconstruir esta unidade para a ação, que vem sendo minada de maneira tão esperta. A sociedade vem sendo dividida por uma ação intencional. E acho que se a gente percebe isso, se diferentes forças políticas percebem isso, nós temos que reagir a isso. Reagir a isso significa buscar uma unidade na ação, alguma unidade no discurso, naquilo que pode ser consensual. A Marcha pela Vida é um exemplo disso. A Frente pela Vida, que está colocada aí por diversas entidades, CNBB, SBPC, Abrasco, entre outras, para que a gente passe a olhar para elas e mostrar para a população como referências da informação confiável e de possibilidades de organização frente à epidemia
que estão ao alcance de prefeituras, de governos de estado, como alternativa àquela não direção que há por parte do presidente da República e do governo federal. Certo. É isso. Vamos seguir em frente e é preciso brigar todos os dias para chegarmos mais próximos de uma compreensão sobre o que está acontecendo, né? Combater a desinformação é o mais importante hoje. E essa é uma das nossas missões aqui na TVPT. Então, agradeço muito a Eliane Cruz, ao Cláudio Mairovich. A gente encerra essa conversa aqui. Amanhã, às 11 da manhã, temos um programa sobre quem ainda apoia o governo Jair Bolsonaro. Essa é a pergunta do programa. Quem vai participar é o William Nozaki, que é professor da USP, e o Márcio Postman, que é professor da Unicamp. Então, agradeço mais uma vez e até mais. Boa noite.